Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, de instrução, esse recanto de amor. Nos concentrando em levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e que estas palavras que eu vou ler agora possam ser internalizadas por nós como a nossa prece da noite de hoje. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. E, em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Que assim seja. Eu separei essa passagem do livro A Gênese, do último capítulo, que são chegados os tempos, e que fala do progresso. E progresso está vinculado ao futuro. E esse texto, ele foi selecionado pelo departamento que organiza as exposições doutrinárias. Eu fiquei muito feliz com a escolha do tema e depois eu vim a saber que, quando ele foi lido, a minha pessoa passou assim pela mente da pessoa que estava construindo a grade. Então, de certo, era para ser para que eu fosse ler esse texto. Sem dúvida, um pouco ele é para nós, expositores, quando a gente fala sobre o tema, esse tema muito é para nós mesmos. E eu achei um texto fantástico. Esse texto, ele consta numa coleção chamada Revista Espírita. A Revista Espírita são escritos, ditados, passagens que aconteciam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, na época de Kardec. Então, haviam manifestações ou ditados espontâneos pelos espíritos, através sempre de um determinado médium. Então, quando a gente lê o texto, está escrito quem foi o espírito que ditou a mensagem, quem foi o médium que recebeu. E essa publicação era uma publicação anual. Então, a cada ano que passava, são 12 volumes, de 1858 a 1869. Os textos são separados tanto pelo ano como pelos meses que eles foram ditados ou recebidos psicograficamente. E esses espíritos se manifestam de uma forma diferente do que se manifestaram nos livros da codificação, porque os livros da codificação eles tinham um formato de roteiro, porque o Kardec, como um professor, estudioso, escritor, ele tinha uma noção e publicava livros, inclusive livros sobre educação, livros sobre gramática, sobre linguagem. Então ele tinha uma maneira de organizar esse pensamento e esse conhecimento espírita, e esses textos da Revista Espírita não, são textos espontâneos que esses espíritos vinham trazer a comunicação para nos mostrar, nos ensinar, abrir o nosso conhecimento para a vida no mundo espiritual. E é bem interessante porque quando ele fala de futuro, para que a gente introduza essa temática, eu separei um texto antes do meu texto futuro, que é pelo Espírito Lázaro, pela médium Senhora Costel. E o Espírito diz assim: todos nós somos criação divina, filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o que nós temos a temer? Nós somos irmãos de Jesus.
que criou os espíritos simples e ignorantes, e o mal é oriundo dos nossos exageros. Ou seja, Deus não criou o mal. O mal é a consequência da nossa inobservância às leis de Deus. Deus nos dá e coloca na nossa frente, no nosso caminho, todas as oportunidades para que nós nos melhoremos moralmente, para que nós alcancemos essa perfeição relativa à perfeição moral. E o nosso progresso, ele vai ser compatível e transformador com o mundo em que vivemos. Então, hoje, o mal ainda impera muito no nosso planeta, que é um planeta de dor, de expiação, de dificuldades. Está caracterizado lá no Livro dos Espíritos como um planeta de expiação e provas. A partir do momento que nós, seus habitantes, moradores deste condomínio de imperfeição, significa o quê? Que somos imperfeitos. Quando nós nos melhorarmos a partir do momento em nós nos tornarmos espíritos em que o mal passe bem longe dos nossos pensamentos, ou seja, o bem prepondera, este orbe, o conjunto desses espíritos que pensarem desta forma, este orbe se transformará num mundo regenerado. Com o passar do tempo, então, a gente vai ter mundos ditosos e depois mundos celestes. E os espíritos também acompanharão, porque ninguém mora no condomínio que não pertence. Eu até posso ter um espírito muito evoluído que venha aqui estar entre nós, assim como Jesus veio, para nos deixar exemplos, para alavancar o nosso progresso, o nosso aprendizado, um instrutor, um benfeitor. E muitas vezes espíritos que já poderiam estar habitando num mundo melhor do que o nosso, optam por voltar ou permanecer neste orbe para auxiliar espíritos que eles têm afeição. Uma história parecida com essa está escrita no livro Renúncia, um dos romances psicografados pelo médium Chico Xavier, vale a pena. E aí, essa progressão, esse subir degraus na escala evolutiva só depende de nós, só depende do nosso empreendimento em vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e é uma batalha árdua, vencer a si mesmo, vencer a nós mesmos, se enxergar imperfeito e capaz de tentar mudar. Muitas vezes essa mudança vem através de uma chacoalhada da vida, um evento de muita dor, mas que a gente demorou para voltar para o caminho do bem. A gente às vezes precisa de um chamamento da nossa atenção, em que Deus não faz isso aleatoriamente, sempre vai ter uma relação com as nossas imperfeições. E esse texto, O Futuro, foi então psicografado pelo médium Senhor Colli, através do Espírito São Luís. São Luís foi um espírito que colaborou em vários momentos com a codificação espírita, no Livro dos Médiuns, no Evangelho. Ele veio dar a sua colaboração, respondendo os questionamentos de Kardec para a construção da codificação espírita. E São Luís, ele foi um rei na França, ele foi Luís IX. Ele foi um cristão, ele foi um exemplo de humildade, ele no seu governo, ele implantou várias coisas, ele extinguiu o duelo, ele promoveu o conhecimento, ele promoveu a igualdade da sociedade. Então, ele naquela época já era um espírito que veio ajudar a evoluir aquele povo. E eu vou então ler aos pouquinhos o texto e a gente vai construindo a nossa exposição da noite de hoje. Então ele diz assim: o Espiritismo é a ciência de toda luz,
feliz da sociedade que o puser em prática. Por que ele diz que o Espiritismo é luz? A luz é algo que nos auxilia na caminhada. Quem já caminhou na praia numa noite de lua cheia? Num lugar onde não tem a iluminação ou no dia que falta luz, né, e a gente caminha no litoral sob a luz da lua cheia, ou num campo onde não tem iluminação da luz elétrica e a lua cheia. A gente enxerga tudo, é como se tivesse uma alameda de postes para iluminar. O Espiritismo funciona então como essa luz natural, a luz que vem através do conhecimento espírita, que nos mostra que a desobediência às leis de Deus, as nossas ações, o nosso pensamento construtor ou destruidor, promove aquilo que a gente vai colher. Que nós sejamos e nos coloca numa posição de sermos mais responsáveis, que sejamos então mais responsáveis com essa luz do conhecimento espírita. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A luz que o Espiritismo traz nas nossas vidas sobre a imortalidade da alma, pode ser que tenha pessoas que não acreditem, né? Que nem eu acredito que exista vida após a morte, só se alguém vier me contar. A gente tem inúmeros exemplos de situações de familiares que se comunicaram nas reuniões mediúnicas e que só podia ser aquela pessoa. Os fatos narrados, as cartas que Chico recebia para as mães doloridas pela perda de seus filhos, são fatos que essas mães diziam: não, essas palavras eram meu filho que dizia, meu filho me chamava assim. Muitas pessoas podem não acreditar. Eu já tive a oportunidade de receber uma mensagem de consolo do meu avô, que eu amava e amo tanto, quando meu pai faleceu. E o jeito que ele falava era o jeito que ele falava comigo, eu não tive dúvidas que era ele. Mas isso cada um precisa construir a sua verdade, a sua certeza. Isso eu tive a felicidade de já ter a certeza quando isso aconteceu, então foi muito mais libertador. E ele diz: feliz da sociedade que o puser em prática. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade é o reflexo de nós todos juntos. Hoje aqui nós estamos reunidos como sociedade Jesus de Nazaré. Mas aonde nós estivermos inseridos com o conhecimento espírita, nós transformamos pessoas, nós transformamos ambientes através da nossa conduta, não das nossas palavras querendo convencer esse ou aquele. E ele continua dizendo: tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sobre um clarão mais agradável. Se a gente mostra para uma pessoa que a dor que ela está passando hoje é fruto da sua inobservância das leis, da sua semeadura de ações de egoísmo, de tirania, de ciúmes, de paixão, de ódio, e a consequência também é dor, por quê? Esses sentimentos são sentimentos inferiores. Para que eu mude o meu rumo, esse aprendizado vai ser através da dor. Isso é fruto de um Deus tirano, de um Deus consolador? Não. É de um Deus misericordioso e bom, que nos oportuniza esse aprendizado com relação ao que nós fizemos. Porque se Deus fosse tirano, Ele nos faria sofrer aleatoriamente. Você vai ser feliz, você vai ser triste, eu vou ser mais ou menos. E não é assim. Deus nos dá as condições para que a gente aprenda a matéria que eu me equivoquei, assim como é na escola. Eu não vou precisar fazer a matéria português de novo se eu só tirei 10 com excelência, mas eu rodei em matemática vários anos. Eu vou ter que, em um momento, aprender matemática, porque faz parte do nosso ensinamento,
faz parte ser bondoso para ser fraterno, faz parte ser indulgente, benevolente, perdoar, ser caridoso, para exercer o amor como Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como gostarias de ser amados. Então, essa construção do eu melhor só depende de mim. E aí, essa verdade, um clarão mais agradável, é enxergar, mesmo diante de uma dor pungente, a bondade de Deus. Entender que está doendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de lenços, eu preciso de abraços, eu preciso de apoio, mas eu sei que Deus me acompanha, que Deus me ama, que Deus está comigo todo o tempo, que Ele enviou Jesus, que Ele enviou um anjo da guarda para nos orientar. Então, essa certeza e essa fé é o que a gente vem a reabastecer aqui com a carga do celular. A gente precisa ter uma fé constante, perene, forte, para quando vier a vicissitude, a gente não ser levado por uma rasteira ou pela enxurrada do temporal da vida. Os homens não serão perfeitos, por certo, mas então o falso será tão restrito e os maus terão tão pouca influência que serão felizes na sua minoridade. Então, quando nós estivermos com esse aprendizado consolidado, nós não nos deixaremos levar por calúnias, por fake news da internet. Saibam, meus amigos, que as fake news são inspiradas através de obsessão por esses espíritos malfeitores que pertencem a essa classe de espíritos imperfeitos que habitam ainda nesse nosso orbe como encarnados e desencarnados, para puxar o nosso progresso, para atrasar o nosso progresso. Então, que tenhamos a capacidade de não dar bola, de não repassar, de não cair na tentação de entrar na sintonia, porque é isso que eles querem. Eu recebi uma publicação essa semana dizendo que o Livro dos Espíritos ia ser reescrito porque Kardec era racista, porque o que ele escrevia era discriminador. As pessoas repassaram isso. E eu disse assim, pode até não ser fake news, mas o que eles querem é acabar com a nossa placidez do lado da nossa vida. O que eles querem é que a gente tenha pensamentos de ódio, de crítica. Não liga para isso. Isso aí não vai atrapalhar o progresso que o Espiritismo traz. Porque Kardec nunca disse isso. Né? Então, a gente precisa ser vigilante também. A gente precisa confiar naquilo que a gente acredita, naquilo que os bons espíritos nos dizem. Mas para isso, a gente precisa conhecer o que o Espiritismo ensina. A gente precisa estudar. Então, a gente precisa fazer o Evangelho no ar para conhecer o que Jesus disse, para tentar pôr em prática. Eu preciso ler o Evangelho, nem que seja um trechinho toda noite antes de dormir ou antes de começar a minha jornada de trabalho. Para isso, tem que ter um Evangelho no trabalho, um Evangelho na mesa de cabeceira, um Evangelho no carro. Uma vez o meu carro foi roubado e levaram o meu Evangelho do carro. Eu disse que esse Evangelho traga luz aonde ele for parar. E comprei outro Evangelho para o carro que o seguro pagou. E são essas situações que a gente, em vez de se lamentar extremamente, xingar o ladrão, eu pensei que o Evangelho traga luz e que bom que se o carro foi roubado, Deus organizou, como está lá na leitura da Gênesis, da prece de abertura, tudo tem uma razão de ser, nas pequenas e nas grandes coisas. Porque tudo é regido por Deus, pela sua sabedoria perfeita. E o carro foi roubado e o meu esposo teve um pensamento assim, que bom que a gente não voltou da viagem nesse carro, podia ter acontecido alguma coisa. Tudo tem uma explicação.
os homens compreenderão o trabalho e todos alcançarão a riqueza. Trabalharemos para obter o nosso conforto, mas trabalharemos em prol de todos. O trabalho vai ser para melhorar a nossa sociedade. Eu vou trabalhar para construir um celular melhor, para que o sinal dele alcance as regiões mais interioranas, para que o conhecimento chegue na tribo, nas escolas, nos lugares. Eu vou construir um sistema de irrigação que favoreça as pessoas que não têm água. Ou seja, eu vou ganhar dinheiro? Vou, mas o meu trabalho promove o progresso do todo. E não apenas para eu ser rico e andar com o melhor carro fazendo inveja nas pessoas. Todos sereis médiuns. Desaparecerão os vícios que degradam a vossa sociedade. Por que ele diz que todos serão médiuns? Porque todos nós somos médiuns. Todos nós somos capazes de intercambiar com o plano espiritual, e esse intercâmbio, dependendo das nossas ações e pensamentos, nós vamos intercambiar com espíritos benfazejos que vão nos orientar, que vão nos intuir bons pensamentos para resolver as nossas vicissitudes. E que a gente não percebe isso porque está sempre com o pensamento sintonizado. O fulano não presta, o fulano isso, o fulano aquilo, né? Falando mal da vida alheia, fazendo fofoca, tá? O amor, esta palavra divina, não mais terá a acepção impura que lhe atribuís. Todo sentimento pessoal desaparecerá ante esse ensinamento tão suave contidos nessas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. O egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso que asfixia todo sentimento fraterno, não mais terá domínio sobre vossas almas. Quando? Em que futuro? Só depende de mim. Depende quando eu quero que esse futuro me alcance. Eu amo incondicionalmente, eu ainda sou egoísta, eu ainda sou materialista, eu já estou começando a promover o desapego material, vai depender de mim. Pode ser que talvez todo um lado ainda esteja a passos lentos, mas nada impede que eu caminhe mais rápido rumo a esse progresso. E ainda auxilie quem convive comigo, pelo meu comportamento. Ide espíritas, perseverai. E a gente precisa perseverar, porque todo dia tem uma situação que nos tremula e fica turbulenta a água do lago, que às vezes parecia tão calma e plácida. É na televisão, quando acontece um terremoto que mata 50, 60 mil pessoas, eu não sei mais quando foi a contagem do terremoto. Quando os países se degladiam e aquele mais poderoso destrói, avassala e bombardeia todo um outro país. Quando nós mesmos semeamos a discórdia, tudo isso faz a gente atrasar essa marcha para o nosso progresso, e que é o progresso do orbe em que vivemos. Fazei o bem pelo bem, não agradar os outros para depois ter em troca. Porque aí eu não estou fazendo bem pelo bem, eu estou fazendo bem interessadamente. E quantas vezes a gente faz isso, né? Eu não vou doar roupa para aquela pessoa lá porque ela joga fora. O importante é eu ter aberto meu coração e feito a ação. O que a pessoa vai usar e fazer com isso não depende de nós. Desprezai suavemente os gracejadores. Lembrai-vos de que tudo é harmonia na natureza, como a leitura da Gênese. Que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrado certos espíritos fortes, e a casa espírita, nós estamos vindo aqui na casa espírita para nos tornarmos fortes. Fortes na prece, fortes nas nossas dores, para não se desesperar, para acreditar que existe uma razão daquilo que está acontecendo, agradecer a Deus pela oportunidade da reforma íntima através da dor, e tereis também a vossa harmonia.
esse futuro que está escrito aqui na Revista Espírita, a mensagem de São Luís para nós, ele diz que se nós estamos vindo na casa espírita, estamos tentando fazer o que Jesus nos ensinou, estamos tentando estudar, e é um convite para que todos participem dos grupos de estudo, para que a gente possa alavancar o progresso de cada um de nós através da luz, que é o conhecimento, assim como Jesus nos ensinou. Eu convido então os médiuns, agradecendo o momento em que vocês ficaram escutando esse chiado todo, né, o meu carioquês, para que se posicionem, para que a gente possa, então, em harmonia, de olhos fechados, gratos por aqui estarmos, renovando a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo, gratos pela presença amiga desses benfeitores do plano maior que nos dirigem, que nos auxiliam e que também derramam sobre cada um de nós aquilo que viemos buscar e que estamos necessitados. Jesus, mestre e amigo, obrigada pelo Evangelho que nos dirige, que nos consola e que nos orienta. Obrigada pela luz que Ele traz aos nossos corações e que a paz que viestes trazer possa inundar as nossas mentes, que transborde de nossos corações sentimentos de paz e de harmonia, para neutralizar tanta desesperança e tanta dor daqueles que ainda não têm a certeza do amor infinito, da misericórdia e da bondade do nosso Pai. Que saiamos daqui refeitos e confiantes e que possamos ser luz aonde passarmos hoje e todo sempre. Que assim seja.